Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Hoje eu quero falar com você sobre a importância da oração, de nós orarmos ao Senhor, de expormos diante dele as nossas súplicas, as nossas petições e as nossas ações de graça também diante do Senhor Deus. Amém? Porque a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus nos ensinou que tudo quanto pediste em seu nome seria nos concedido pelo Pai. Claro que isto engloba orar segundo a vontade do Senhor, porque muitas das vezes tem aqueles que não pedem, por isto não recebem, já tem aqueles que pedem e não recebem porque pedistes mal só para gastardes nos prazeres humanos e que não tem nenhum propósito de glorificar o Senhor Jesus. Por isto não recebe. Então, para que nós tenhamos resposta de oração, recebamos a resposta da nossa oração, nós precisamos fazer a oração certa, com a motivação correta e para o Deus santo e verdadeiro que é nosso Deus, o Deus Pai, o Deus Todo-Poderoso, aquele que é e que era e que há de vir em glória. Amém? Então, a palavra de Deus diz na primeira epístola de João, capítulo de número 5, a palavra do Eterno diz que se sabemos que Ele nos ouve em tudo quanto o pedimos, devemos crer que já o recebemos. Porque se Ele nos ouve, então nós precisamos ter um posicionamento de crer no Senhor, ainda que nós ainda não estejamos vendo, porque a palavra de Deus diz em Hebreus 11, versículo 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Então nós precisamos orar e crer que Deus ele é fiel para nos atender conforme a sua vontade, de acordo à vontade dele. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos claramente foram pessoas que tiveram resposta de oração e que recebeu intervenção da parte de Deus em momentos difíceis que estava além da capacidade humana de resolver. Por exemplo, quando nós olhamos para a vida do rei Ezequias, o rei Ezequias, quando estava para ser atacado pelo rei Senaqueribe, a palavra de Deus diz que ele orou ao Senhor e o Senhor deu a ele livramento da mão do rei Senaqueribe. Então, logo após ele ter recebido o livramento, a palavra de Deus diz que Ezequias foi acometido por uma enfermidade, seu corpo ficou cheio de úlcera. E a palavra de Deus diz que o profeta Isaías foi visitar a Ezequias e chegou lá, deu uma palavra a ele que ele não curaria daquela enfermidade, que ele não ficaria curado daquela enfermidade, mas que ele morreria pelaquela enfermidade. Quando o profeta Isaías saiu do quarto do rei e ainda estava no pátio, ele virou seu rosto para a parede, orou ao Senhor, e a palavra de Deus diz que antes que o profeta saísse do pátio, ele recebeu a palavra da parte de Deus para que ele voltasse e dissesse a Ezequias que ele havia sido ouvido por Deus e que ele não morreria, mas que Deus acrescentaria à sua vida mais 15 anos. E a palavra de Deus diz que ele foi curado, Deus curou a ele, porque Deus ouviu o seu clamor, as suas lágrimas e respondeu a sua oração. Quando nós também olhamos mais um pouco abaixo para o Velho Testamento, nós também vemos que Josué estava diante de uma grande batalha e o dia já estava se findando e ele orou ao Senhor e Deus segurou o sol para que não anoitecesse e naquele dia grande foi a vitória do povo de Israel contra os seus inimigos. Nunca se ouviu nem antes nem depois que Deus parou o sol por causa de a oração de um homem, como foi no caso de Josué. O Senhor escutou a sua oração e assim parou o sol e ele derrotou os seus inimigos de uma forma estarrecedora.
Então, quando também nós olhamos para a vida do Senhor Jesus, que era um homem de oração, a palavra de Deus traz a narrativa que Jesus ele se retirava em momentos oportunos para ter coinonia com o Pai. E a palavra de Deus diz que quando ele estava para ser entregue na cruz, se entregar, ser crucificado, a Bíblia diz que Jesus, com 2 discípulos, foi ao Getsemane orar. E ele ora por 3 vezes, pedindo ao Senhor: se possível, passa de mim este cálice. Quando nós olhamos para o livro de Hebreus, a palavra de Deus diz que Cristo foi atendido por causa da sua obediência ao Pai. Ele foi ouvido, embora não tenha sido livrado da cruz, porque era importante, não tinha outro caminho senão a cruz para que ele pudesse nos libertar, mas ele foi ouvido. Deus enviou um anjo para o fortalecer, para que ele pudesse cumprir a obra que o Pai havia comissionado a ele, confiado a ele, que era de redimir a humanidade da sua condição de rebelião contra Deus, dos pecados que nós havíamos cometido contra Deus e do pecado original que Adão cometeu, que perpassa a todos os seres humanos. E quando também nós olhamos aqui, nesse texto que vamos ler, aqui a palavra de Deus em 1 Crônicas, capítulo de número 4, versículo 9 e 10, a palavra de Deus traz aqui a narrativa de um homem da tribo de Judá que tinha tudo para dar errado na sua vida. Porém, a palavra de Deus diz que ele orou ao Senhor e Deus mudou o cenário da vida dele, honrando a ele de uma forma tão profunda e grandiosa que ele foi mais exaltado do que seus irmãos. Se não vejamos, Jabes foi mais honrado do que seus irmãos. Sua mãe lhe derá o nome de Jabes, dizendo: porque com dores dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: que tu me abençoes e aumentes a minha propriedade, que a tua mão me proteja e não permita que eu seja afligido pelo mal. E Deus lhe concedeu o que pediu. Então nós vemos aqui Jabes, seu nome, Jabes significa dores ou sofrimento. Ele tinha tudo para viver uma vida de sofrimento, de dores, porém ele ora ao Senhor, não só para que ele poupasse ele das dores, mas também que Deus o abençoasse, o honrasse, alongasse as suas tendas. E a palavra aqui que acabamos de ler diz que Deus concedeu a Jabes o pedido da sua oração. Porque quando nós oramos com fé, depositamos no caráter de Deus, fé, o Senhor, ele se manifesta e ele atende a nossas orações. Porque a palavra de Deus diz que, em Hebreus 11, versículo 6, que se sabemos que ele existe, devemos crer que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, meu querido e minha querida, se você tem orado ao Senhor, clamando ao Senhor por milagre, continue, porque se ainda não chegou o milagre, isto não significa dizer que Deus não vai fazer o milagre, porque nós precisamos entender que entre a oração e a resposta existe um caminho, e é neste caminho, nesse tempo de espera, é que Deus está trabalhando no nosso coração para nos dar estrutura para que nós possamos receber o nosso milagre. Nós precisamos perseverar em oração, porque Deus ainda faz milagre, Deus também ainda responde oração. Filipenses 4, versículo 6, a palavra de Deus diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam os vossos pedidos plenamente conhecido diante de Deus por meio da oração e das súplicas com ações de graça. Então nós precisamos ter este posicionamento de orar ao Senhor, expor diante do Senhor as nossas petições, porque Deus, ele é um Deus de milagre, ele é um Deus de resposta e ele ainda responde oração. Seja por cura, seja por milagre, seja por um pedido por uma porta de emprego, o Senhor responde oração. Porque a palavra de Deus em Tiago 5 diz que a oração do justo surte muitos seus efeitos. Então, não desista do ambiente da oração. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto, e teu Pai que vê o que é secreto te recompensará. Amém?
Então, eu quero motivar você nesta noite, através deste vídeo, para que você continue clamando ao Senhor, orando ao Senhor, porque Deus é um Deus de milagre. E quando eu olho para a minha vida, eu tenho tantos testemunhos nesta área de oração, de resposta de oração, e uma das respostas de oração que eu recebi da parte do Senhor foi uma cura. Quando eu me converti, eu estava enfermo, e nesse período que eu estava enfermo, eu comecei a orar ao Senhor, profetizar a palavra do Senhor, crendo que Deus faz milagre. E certo dia eu estava em um culto, o Senhor respondeu a minha oração, me curando da enfermidade que eu estava cometido. E o Senhor me deu livramento, e para a glória de Deus, hoje eu estou aqui testemunhando que este Deus é um Deus de milagre, um Deus que cura, que liberta, que batiza com o Espírito Santo, que breve voltará, e que também ele fecha a cova para dar continuidade à vida daqueles que ele deseja e que ele tem uma obra na vida, como na vida de Ezequias, o rei Ezequias, como também na minha vida, que o Senhor fechou a cova que estava aberta para me dar vida e vida em plenitude na presença do Senhor Jesus Cristo. Amém? E a segunda experiência que eu tive de resposta de oração, quando eu me converti, eu passei um bom tempo. Quando eu li a Bíblia, eu via falar sobre o batismo do Espírito Santo, e eu clamava ao Senhor em oração: Senhor, eu quero ser batizado no Espírito. Se isto ainda é para hoje, eu quero receber esse batismo no Espírito Santo. E eu clamava ao Senhor, clamando. Quando foi um dia na madrugada, eu estava de joelho orando ao Senhor, clamando, adorando ao Senhor. De repente o céu se abriu, meus olhos espirituais se abriram, e eu vi a glória de Deus, e neste momento o Espírito Santo de Deus me encheu da glória de Deus, e eu recebi o dom de línguas, fui batizado com o Espírito Santo, recebi a glória de Deus, e para a glória de Deus até hoje eu falo em mistério. E isto edifica bastante a minha fé, e é para a edificação dos cristãos, porque quando nós cremos e nós oramos, acreditando que Deus ele é capaz, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, ele faz milagre. Agora, Deus não atende a oração da incredulidade, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você quer receber o milagre, você precisa ter um posicionamento de fé e orar ao Senhor, porque Deus ainda responde oração. Como no caso de Jabes, que tinha tudo para ter uma vida de dores, de tristeza, mas ele orou ao Senhor, e o Senhor mudou o cenário da vida de Jabes, fazendo com que ele tivesse bens, prosperasse na sua vida e fosse um homem próspero e mais honrado do que seus irmãos. Quando também nós observamos a vida de Jó, a palavra de Deus diz que Jó passou por uma grande provação na sua vida, perdeu seus filhos, seus bens. Porém, no final da provação de Jó, a palavra de Deus diz que quando Jó orava pelos seus amigos que haviam acusado, que ele havia passado por tudo aquilo porque ele estava em pecado, sendo que não era isto, a verdade não era esta, mas era uma disputa entre Satanás e o Senhor, porque Satanás dizia que Jó só adorava a Deus, só obedecia a Deus porque das bênçãos que Deus dava a Jó. A Bíblia diz que quando Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou o cativeiro de Jó, multiplicando os bens de Jó, os filhos de Jó, mais do que da primeira vez. Então, nós precisamos ter um posicionamento de fé. Meu querido e minha querida, meu amado e minha amada, não desista do ambiente da oração, porque no ambiente de oração é o lugar que nós vivemos os maiores milagres em Cristo Jesus. Porque Jesus disse que tudo quanto pediste ao Pai, e no nome dele, o Pai faria. Então, toda a nossa oração deve ser de acordo à vontade de Deus, com a motivação correta e em nome de Jesus, porque Jesus já nos deu carta branca para orar em seu nome, e a palavra de Deus diz que tudo quanto pediste no nome de Cristo, o Pai que está no céu nos atenderá, fará segundo a sua vontade. Amém? E é bom enfatizar que tudo deve ser feito a partir da motivação, que tudo deve ser para a glória de Deus, para o louvor da glória do Senhor, e para que o reino de Deus seja propagado, se expanda em nossas vidas e através das nossas vidas. Então, agora eu quero orar por você e com você. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai,
Louvado e engrandecido seja o teu nome. Ó Pai, obrigado por esta palavra de ânimo que nos incentiva a continuar orando a Ti, porque nós cremos que o Senhor ainda responde oração, o Senhor ainda fala por meio da oração. Ó Deus, obrigado por tudo que o Senhor já tem feito em nossas vidas. Ó Pai, eu oro pela vida deste irmão, desta irmã que está desempregada, que está buscando uma porta de emprego. Ó Pai, que tem orado a Ti por uma porta de emprego, ela já tem botado o currículo, porém não tem recebido o sim. Mas nesta noite, Pai, libera um sim na vida dela. Ó Deus, em nome de Jesus, abre a porta de emprego, Senhor. Em nome de Jesus, eu clamo também por este irmão, esta irmã que está enferma, que tem orado por cura, que já foi até desenganada pelos médicos, mas o Senhor é os médicos dos médicos, e a medicina pode até desenganar, mas o Senhor tem a última palavra. Ó Deus, faz milagre agora, cura este irmão e esta irmã enferma, Pai, e que teu nome seja glorificado. Responde a oração dela nesta hora. Em nome de Jesus eu oro, eu clamo por milagre, por cura divina, eu oro por resposta do alto, porque quando o homem não pode atender as nossas demandas, o Senhor pode, porque tu és aquele que é fonte inesgotáveis, e o Senhor tem milagres, o Senhor ainda faz milagre, o Senhor é um Deus de provisão. Ó Pai, derrama provisão na nossa casa, no nosso celeiro. Ó Deus, manda provisão, ó Pai, porque tu és o Deus da provisão. O Senhor é um Deus que ainda faz milagre, e eu creio nesta palavra, eu creio no teu caráter, que o Senhor é um Deus de milagre. Aleluia, glória a Deus. Se você crê, se você orou com fé, tenha certeza que Deus fará milagre, porque quando nós oramos com fé, nós recebemos o nosso milagre, porque a oração é a chave que abre a porta para o sobrenatural. Então continue orando, não desanime, porque o Senhor tem ouvido a sua oração, e no tempo dele, no kairós dele, tempo perfeito, tempo profético, ele te dará a resposta que você tanto tem esperado, tem orado e tem desejado. Amém? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações, também compartilhe para outros. Amém? Um grande abraço.